Ok. Olá, é uma alegria muito grande estar aqui participando desse curso que é uma iniciativa do Cajueiro, junto com a Universidade Federal de Goiás. Esse curso que reúne, que congrega várias iniciativas, na medida em que ele reúne o ativismo político, o compromisso com a formação que o Cajueiro tem na sua própria identidade, na sua trajetória, com essa experiência de compromisso com a educação popular que a Universidade Federal de Goiás tem tanta tradição em oferecer para os diferentes grupos, na parceria com os movimentos sociais, com a sociedade civil organizada, de modo que, para mim, é uma alegria muito grande voltar, de certo modo, a esse espaço que, através dessas duas instituições, tanto contribuíram ao longo da sua história para a minha própria formação. Então, nesse sentido, eu estou muito feliz de estar participando, mas feliz também pelo tema que nos reúne aqui. A agenda dos direitos, da democracia, da participação, é sem sombra de dúvidas a agenda que é o antídoto para novas experiências de autoritarismo. Infelizmente, a trajetória histórica do nosso país é marcada por múltiplos processos de violência, de discriminação e de autoritarismo. E o caminho para a gente se proteger de novas experiências autoritárias é, sem sombra de dúvidas, a gente investir em espaços como esse, sobretudo na reflexão sobre esses três eixos temáticos que nos reúnem aqui. Porque, na prática, o que é perene mesmo na sociedade, o que é firme, o que vai se consolidar, o que vai prevalecer na sociedade, é aquilo que a sociedade civil consiga estabelecer entre si como rede, como articulação, como parceria, e que vai ultrapassar os governos. Portanto, nesse sentido, eu acho que o tema que nos reúne aqui é muito promissor, no sentido de que nos coloca com raízes profundas na nossa sociedade civil e nos permite sobreviver, portanto, às tempestades, às intempéries que o mundo político vai viver. A nossa Constituição de 1988, ela, como produto de um momento de disputas importantes da sociedade brasileira em torno de qual projeto nos conduziria após os longos anos de regime ditatorial, da ditadura militar, ela tem várias inovações, várias criatividades que congregam essas duas dimensões, da representação institucional e da participação popular. De maneira muito correta, o legislador na Constituição entendeu que sem representação institucional, ou seja, sem vereadores, sem prefeitos, sem deputados, deputadas, sem personagens da representação institucional, nós não conseguiríamos manter a fortaleza democrática. Mas isso sozinho também não tem forças para resolver os problemas da sociedade, porque tem de haver na sociedade mecanismos de participação que cumprem dois papéis fundamentais. Por um lado, o de fiscalizar, o de garantir que nós, agentes públicos, e eu falo também nessa condição de secretário de Justiça e Direitos Humanos do Estado da Bahia, não percamos a referência do que é a nossa obrigação, do que é a nossa tarefa, de quais são os nossos limites e de qual é o nosso compromisso. Para isso, a sociedade civil participante, através das conferências, dos conselhos de direitos, é fundamental. Mas, por outro lado, a participação popular, ela também tem um segundo caráter, que é o caráter de ser o lugar da inovação, da criatividade, da invenção. Então, é muito importante que a sociedade civil se mantenha ativa e não se deixe contaminar, digamos assim, por um certo imobilismo que as instituições produzem. Então, eu me dirijo a vocês nesse curso com essa mensagem de reforçar a importância dos conselhos e a importância dos espaços de participação, tanto na dimensão da fiscalização, quanto na dimensão da criatividade, da proposição de novas políticas, mas também de reconhecer, como eu já disse, a importância de espaços de formação como esse, né? Que são espaços que, a um só tempo, zelam pela capacidade técnica dos conselheiros e conselheiras de direito, dos professores e professoras, das ativistas e dos ativistas da sociedade civil, zela pela capacidade que essas pessoas vão ter de produzir uma intervenção na sociedade que tenha excelência técnica, ou seja, não basta a gente querer mudar o mundo, é preciso que a gente tenha também as ferramentas de saber como maneja a disputa institucional. E, por outro lado,
é preciso que a gente não deixe de regar a planta dos nossos sonhos, que se produz com um projeto de sociedade, de igualdade, de justiça, de transformação e de liberdade. E isso só pode ser feito por quem está na sociedade civil, só pode ser feito pelos movimentos sociais, só pode ser feito por aqueles atores e aquelas atrizes sociais que guardam a rebeldia da juventude, dos movimentos negros, dos movimentos de mulheres, do movimento LGBTQIA+, ou seja, que guardam a rebeldia necessária para a transformação. Então, alegria participar com vocês, que vocês tenham um bom curso, que esse tempo seja de semear projetos de formação, mas, sobretudo, projetos de liberdade e de justiça, todos na sombra de um grande cajueiro.